Oi, pessoal, boa noite. A aula de hoje vai ser prática também. A nossa preparação vai ser uma verrine. Lembrando que verrine, a tradução dela vem do verbo verre, que é em francês. Eu não sei se tem algum aluno meu aqui que foi meu aluno em francês, que significa copo ou vidro, né? Então, assim, todas as verrines, elas são servidas em copinhos bem pequenininhos, né, para pessoa comer individual. Eu até tentei achar um copinho bem pequenininho, mas eu não consegui. Então, eu vou montar numa taça e numa xicrinha, mas vocês podem montar no recipiente que vocês acharem melhor. As verrines, elas podem ser tanto salgadas quanto doce, tá? Então não precisa necessariamente ser só uma sobremesa. E ela é uma sobremesa pós-moderna que é muito servida em eventos, jantares e etc. A gente serve ela individual. Aqui eu vou fazer uma verrine com morangos e um creme confeiteiro, creme patissier. Como eu falei pra vocês na aula passada, como a gente usou só as claras, acabou sobrando gemas, então hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa com gemas. Quem quiser fazer o merengue que a gente fez na aula passada ou um outro merengue pra compor essa receita, pode fazer também. Hoje eu não vou fazer. Pra começar essa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho de açúcar no meu morango, pro meu morango soltar a aguinha dele. Aqui eu tô usando meio que a olho, mas é mais ou menos 8 unidades de morango e uma colher de sopa de açúcar, mais ou menos. Eu vou misturar e vou deixar reservado enquanto a gente faz... Opa, chegou a cair. Enquanto a gente faz o outro processo pro nosso creme patissier. Eu vou deixar ele reservado porque o açúcar vai fazer com que o morango solte a água dele. Bom, gente, agora o nosso processo é o seguinte. Nós vamos levar o leite para ferver. O ideal aqui seria levar o leite para ferver com baunilha. Só que eu sei que baunilha é um preço muito elevado para nossa realidade. Aqui em Morrinhos eu encontro, dependendo do dia, eu encontro no empório que tem aqui. Só que assim, o preço é muito alto, então não dá pra gente ficar comprando sempre, não é algo que eu uso aqui na confeitaria que eu poderia usar. Então hoje a gente vai fazer um creme patissier sem a baunilha. Eu não aconselho vocês usarem aquele extrato de baunilha que vende... Extrato não, é essência, que vende em supermercado, sabe? Aquele potinho. Eu já até fiz receitas com eles e tudo mais. Só que como ele tem álcool, além dele deixar o nosso creme patissier um pouco escuro, ele deixa um gostinho assim meio amargo. Então ele não é ideal usar aquele. Quem tem ou o extrato mesmo de baunilha ou a fava de baunilha pode usar. Como eu não tenho e não tenho condições de estar comprando, hoje eu vou fazer um creme patissier sem a baunilha. Para começar o nosso creme patissier, o que eu vou fazer? Eu vou levar o leite com um pouco de açúcar para ferver. Aqui eu tô fazendo uma receita pequena, tá? Então eu vou fazer, aqui eu tenho 250 ml de leite e aqui eu tenho 65 gramas de açúcar. Então eu vou dividir um pouco aqui pro leite e vou levar isso aqui pro fogo pra ferver, tá? Mas eu não posso deixar ferver pra pegar fogo, porque se eu deixar ferver demais, na hora que eu colocar ele na gema pra temperar, ele vai cozinhar a minha gema e aí não vai dar certo. Eu esqueci de colocar aqui no mise en place o amido de milho, mas eu já vou pegar e mostro pra vocês a quantidade. Então, enquanto ele tá fervendo, eu vou colocar em fogo baixo pra não acontecer de supitar e nem nada, e sujar o fogão e desperdiçar. Vou colocar ele em fogo baixo e vou mostrar pra vocês o outro processo enquanto ele está fervendo. O ideal pra quem for usar baunilha é o leite ferveu com a baunilha, você coloca a baunilha depois ou antes, você tampa e deixa ele descansar por um tempinho. Pessoal, meu amido de milho aqui eu tô usando uma média de 2 colheres de sopa cheias, porque eu quero ele um pouquinho mais grossinho. Caso seja necessário, na hora que eu estiver engrossando o creme, eu coloco mais. Ou se ele ficar muito grosso, mais do que eu queria, eu coloco mais um pouco de leite. Enquanto isso, o meu leite está em fogo baixo, esquentando com açúcar. Aqui eu vou usar 2 gemas. 2 geminhas. E o restante do nosso açúcar que tinha sobrado. Aqui eu vou emulsionar a gema até esbranquiçar. Isso aqui é só mexer, tá, gente? Não tem segredo. Só mexer com fouet. Quem não tem fouet pode mexer com espátula, com a colher, com garfo. Podem mexer do jeito que vocês acharem melhor. É só ir mexendo e deixando ele até esbranquiçar. Pessoal, eu não sei se vai dar pra ver por conta da luz aqui de casa, mas ele já esbranqueceu bastante, tá? Já tá bem emulsionadinho. Vou misturar mais devagar aqui, porque senão o som do fouet atrapalha no áudio. Ó, depois que tiver assim, eu queria ter contado quanto tempo eu gastei misturando, mas eu acabei esquecendo. Mas acredito que tenha sido uns 5 minutinhos. Mas assim, ficou branquinho, tá ok, já tá pronto. Tá bem emulsionadinho, não vai dar pra eu ficar subindo aqui, porque meu fouet, vocês estão vendo que ele é meio troncho, né? Aí agora, o meu leite já tá quase fervendo também. Eu vou acrescentar o amido de milho aqui nessa mistura. Tem que fazer bagunça.
Aqui eu acrescentei 2 colheres de sopa cheias de amido de milho. Agora eu vou mexer e vou trazer o meu leite pra cá, pra gente poder temperar essa misturinha aqui e voltar pro fogo pra ele poder ferver. Bom, gente, ó, já tá misturadinho aqui, o meu leite já começou a ferver, ele começou a ferver, tá? Ele não ferveu tudo. Agora eu vou dar uma misturadinha nele. E vou colocar só um pouquinho aqui pra dar uma temperada na minha gema, pra não acontecer da minha gema cozinhar na hora que eu voltar essa mistura pro fogo. Aí eu vou misturar bem misturadinho. Vou colocar mais um pouquinho pra ir temperando com calma. E agora eu vou voltar ela pra panela, misturar tudo e aí eu vou pro fogão pra mostrar pra vocês até ele engrossar. Pessoal, agora aqui no fogão, ó, eu volto, coloco no fogo baixo. Quem já é acostumado a fazer, não tem problema ser no fogo alto. Não vou ficar gravando tudo aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mesmo que seja a quantidade menor que eu estou fazendo. E aí eu vou sempre misturando até ele engrossar. Aqui, como eu vou montar numa tacinha, então eu não preciso que ele fique muito grosso. Eu preciso que ele chegue num ponto bom. Não precisa ser grossão, mas também não pode ser líquido. Quem for montar na travessa e quiser fazer com que ele separe as camadas, vocês podem colocar, quando terminar aqui o processo, vocês podem colocar a gelatina incolor. Eu não acho legal, não gosto do sabor que fica com a gelatina incolor. Mas isso aí fica a critério de vocês, tá? Eu não vou colocar no meu. Pessoal, como eu falei pra vocês que eu queria ele um pouquinho mais grosso pra poder montar a verrine, ó, esse é o ponto que eu vou desligar o meu fogo. Quem quiser ele um pouquinho mole, pode colocar menos amido ou pode acrescentar mais leite aqui. Às vezes vocês ficam com medo de colocar pouco amido e ele demorar a engrossar ou não engrossar. Então eu, assim, quando eu vou fazer, eu prefiro colocar uma quantidade a mais de amido e depois eu ralhar ele um pouquinho com leite. Ó, aqui, lembrando que eu coloquei 2 colheres de sopa cheias. Olha o ponto que ele ficou. Agora a gente tem que deixar ele esfriar para não acontecer de suar o nosso recipiente, já que o nosso recipiente é de vidro. Quem quiser usar aquelas vasilhinhas de plástico que vende nessas embalagens, pode usar também, não tem problema, tá? Eu vou montar na de vidro aqui, que é a que eu tenho em casa. Lembrando que quanto menor, melhor. Pessoal, como eu falei pra vocês, o ideal é que seja o menor potinho que você tiver em casa. Eu vou mandar umas fotos da internet pra vocês verem como que é mais ou menos. Aqui eu tô usando uma tacinha que eu tenho em casa de sobremesa. Eu já devo ter montado alguma coisa com ela, pra vocês verem. Às vezes eu uso no mise en place. Aqui eu tenho a taça. Aqui eu peguei um suspiro, mas vocês podem colocar bolacha maisena. Poderia usar essa xicrinha aqui, que é pequenininha, eu poderia usar, mas estão vendo que ela não é transparente, então não fica legal. O interessante é que ela seja transparente ou de vidro, para poder ver as camadinhas. Aqui eu vou montar com suspiro. Tá? Eu tenho suspiro, desses mesmo que a gente compra. Mas vocês podem usar bolacha champanhe, bolacha maisena, cookie, bolo, o que ficar a critério de vocês. Eu vou usar o suspiro porque eu acho a combinação muito boa, é rápido, é mais prático e eu poderia usar a bolacha champanhe também, que eu tenho em casa. O creme, gente, sempre é ideal que se vocês forem reservar ele, vocês precisam colocar um plástico filme em contato com ele para não criar uma costinha. Aqui eu dei uma raleada no meu, não sei se vocês vão conseguir ver, eu usei mais ou menos meia xícara de leite para dar uma raleada nele. E agora eu vou começar a montagem. Para montar, vocês podem montar a critério de vocês, o jeito que vocês acham melhor. Eu vou montar o seguinte, como a minha taça aqui ela é rasa, ela não é muito funda, então eu vou colocar uma quantidade de creme, lembrando que quem preferir pode usar, ao invés da colher, pode usar o saco de confeitar, é porque eu sinto mais praticidade com a colher do que com o saco de confeitar. Mas tem que tomar cuidado para não cair na lateral, e se por acaso acontecer de cair, você não conseguir, igual eu tremo muito, aí às vezes acaba acontecendo de cair na lateral,
A gente tem que limpar antes de servir. Sempre lembram disso, gente. Nada de entregar coisa suja pra cliente ou pra quem quer que seja que vai comer isso aqui. Eu vou colocar uma quantidade legal de creme, porque como eu falei, o meu recipiente é raso. Então, pra poder ver as camadinhas, é legal que tenha uma quantidade maior de creme. Vou colocar o creme. E agora aqui vocês têm a opção de ou colocar o suspiro embaixo. A gente dá uma quebradinha no suspiro. Ou colocar o suspiro em cima. Vai quebrando o suspirinho de acordo com o tamanho que vocês acharem melhor. Dispõe ele assim. E agora eu vou vir com o nosso morango. Ó, o nosso morango, olha o tanto de aguinha que ele já soltou. E aí eu vou colocando. A montagem, gente, é sempre a critério de vocês, de acordo com o que vocês vão usar. Vocês podem usar outras frutas, vocês podem usar manga, vocês podem pegar o creme patissier e saborizar ele com laranja ou café. Ou se vocês quiserem até fazer um creme de chocolate, é só acrescentar chocolate derretido nele. Aqui, quem quiser finalizar com chantilly, também pode finalizar com chantilly. Eu vou finalizar o meu só com morangos. A minha verrine, ela vai ficar um pouquinho maior do que o ideal, pelo fato de eu não ter nenhum outro potinho que caiba. Agora eu vou colocar um pouquinho da nossa caldinha, só pra dar um gostinho a mais na nossa sobremesa. Bom, pessoal, essa foi minha verrine. Eu finalizei ela com umas folhinhas de hortelã que eu tinha em casa, mas vocês podem finalizar com chocolate branco ou só deixar com o morango mesmo. Minha mão tá toda suja de suspiro, porque eu fui picando com a mão. Ó, aqui eu tô mostrando pra vocês. Como eu falei, ela ficou um pouquinho grande, mas se isso aqui fosse num jantar, seria o ideal pra servir individual, tá? Ela só não é legal servir nesse tamanho aqui, vou deixar ela assim pra vocês verem as camadinhas. Ela só não é o ideal servir nesse tamanho quando você vai fazer um evento que a pessoa vai comer em pé. Aí ela seria melhor você servir ela menorzinha. Olha a nossa caldinha. Tanto que fica bom. Olha só. Ó, essa foi a minha finalização. Vocês podem finalizar da maneira melhor que vocês preferirem. Aqui os meus o creme e o morango ainda sobrou. Daria pra montar mais uma tacinha dessa. Então, a quantidade aí que eu passei pra vocês de ingrediente é pra 2 tacinhas dessa. Eu vou pesar ela pra ver quanto ficou e mando pra vocês no grupo.